Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui com o deputado Enio Ré para falar do seminário, né? Estratégias para a Economia. Vou mostrar aqui o banner primeiro. Estratégias para a Economia Brasileira, Desenvolvimento, Soberania e Inclusão. Enio, qual é o objetivo desse seminário? O que é que o PT vai discutir hoje aqui nesse seminário? Esse seminário ele é de extrema importância, não só para os militantes e simpatizantes dos partidos trabalhadores, mas para todo o povo brasileiro. É preciso deixar claro que não existe na ciência econômica uma única saída. E a saída que está sendo apresentada como alternativa à crise por que passa o mundo capitalista e o Brasil dentro dele, é uma saída de interesse somente do grande mercado financeiro, do setor especulativo e do grande capital. Existem alternativas que podem muito bem aquecer o mercado interno, que podem favorecer as empresas, proteger os trabalhadores e temos um desenvolvimento de fato sustentável e de longo prazo. E o objetivo é mostrar isso, através de estudos, de debates, que nós temos uma alternativa econômica que pode fazer do Brasil voltar a ser o que era, um país mais justo, desenvolvido e com uma distribuição de renda mais equitativa. Por isso, além dos debates que teremos, além da visão de longo prazo e um projeto estruturante da economia brasileira, nós apresentaremos também um trabalho conjunto da Câmara dos Deputados com o Senado sobre um projeto emergencial para a saída da crise econômica. São 6 grandes pontos que vão tratar exatamente disso, dessa alternativa de proteção de direitos dos trabalhadores, de defesa da empresa nacional, de defesa da nossa Petrobras, de calcular de fato o papel do Banco Central, de questionar essas altas taxas de juros e, principalmente, desenhar de forma imediata a retomada do desenvolvimento econômico no Brasil. Deputado, o PT, mais do que ninguém, tem experiência, tem acúmulo para falar, né? Os 13 anos, os 14 anos que o PT governou o Brasil, nunca se viu tanta inclusão social, graças não só à política macroeconômica, mas também às políticas públicas que induziram, né, o desenvolvimento da economia de base, a microeconomia. Fala um pouco do que o PT fez, por exemplo, para as médias cidades, para as pequenas cidades, enfim. Saindo daquele discurso que boa parte dos nossos companheiros já sabem, 40 milhões de brasileiros que estão na miséria, investimentos das cidades, eu queria lembrar uma coisa que é fundamental do que fizemos. É o pensamento econômico tradicional de direita, que dá a linha para o governo Temer, esse governo que deu um golpe no Brasil, na democracia, ele acredita que a globalização acaba com a figura do Estado Nacional. Nós provamos nesses quase 14 anos que o Estado Nacional tem um papel determinante no desenvolvimento. Apesar do que acontece internacionalmente, o Estado tem sim peso e força para intervir e para garantir o desenvolvimento. E foi graças a esse pensamento que o PT sempre defendeu nos seus 37 anos e que aplicamos nesse governo de coalizão que nós tivemos, que nós reduzimos a miséria, que nós investimos como nunca nas pequenas, grandes e médias cidades, que o setor produtivo cresceu, que a indústria nacional capitalizou-se. É importante perceber que, olhando sobre a ótica do desenvolvimento, nós provamos que tudo aquilo que nós defendíamos como alternativa econômica ao nosso país era possível fazer e fizemos bem feito. Por isso, é importante sempre ressaltar, o que eles propõem é apenas a linha que nós chamamos do mainstream, quer dizer, a linha do pensamento dominante, do grande capital especulativo, e que tem nada a ver com a realidade que o Brasil vive hoje e, principalmente, com a melhor saída para o Brasil. O PT tem, sim, a melhor saída para essa crise econômica. Deputado, para terminar, a última pergunta aqui, dessa primeira sua participação, soberania, um dos temas, um dos eixos centrais do seminário, né? O governo que assumiu aí legítimo está vendendo o que pode e até o que não deveria poder, né? Como eu disse, o governo Temer, ele segue exatamente a linha do governo Fernando Henrique Cardoso, de subordinação ao grande capital internacional. Ou seja, não adianta pensar a política nacional, o grande capital internacional que determina o futuro do país. Daí, se o Estado não precisa existir, o Estado local, o Estado nacional precisa existir, para que existir a empresa nacional? Para que existir Petrobras, por exemplo? Para que ter Banco do Brasil e Caixa Econômica? Então, a visão que se tem é de eliminação da soberania nacional e subordinando-se ao grande capital. Então, esse seminário vem provar que é preciso sim, até que, porque se pegarmos a Petrobras e nós formos analisar os números de quanto ela investiu no Brasil, de qual o papel fundamental dela para o fortalecimento do PIB, a questão do conteúdo nacional, que é determinante para a geração de empregos, nós vamos perceber que podemos manter a soberania nacional, podemos garantir o desenvolvimento econômico, e desenvolvimento econômico não é crescimento. Desenvolvimento econômico é você pensar uma economia que cresce, que distribui e respeita a questão social e o meio ambiente. E isso nós já fizemos
podemos fazer sem vender o que nós temos hoje na nossa pátria. Muito obrigado, deputado Enio Verri. E ao longo do dia a gente vai ouvir mais o Enio Verri, que é um dos principais nomes da bancada do PT no debate da economia. Obrigado, deputado. E vamos conversar com outros parlamentares, gente, ao longo do dia. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui o pessoal está chegando. A previsão do seminário é começar às 10 horas. E daqui a pouquinho a gente vai estar direto com a transmissão da Fundação Perseu Abramo. Vamos transmitir aqui pelo Facebook do PT na Câmara. Vou só mostrar o auditório para vocês. O pessoal está chegando e daqui a pouquinho a gente vai ter esse auditório aqui lotado para o seminário Estratégias para a Economia Brasileira, Desenvolvimento, Soberania e Inclusão, que inclusive vai ter a presença do Lula. Então fiquem atentos, na parte da tarde a gente vai ter o presidente Lula aqui no seminário também. Vamos conversar com outro deputado que, além de ser parlamentar, é economista e também agregou a isso, essa formação, agregou a experiência de gestor público. Ele foi prefeito da cidade de Rio Branco, no Acre, 2 gestões, não é isso, Geli? E aliou o conhecimento da economia à gestão pública, a experiência da gestão pública. Então, Angeli, fala pra gente sobre a importância desse seminário, do ponto de vista, inclusive, da gestão pública nos estados, nos municípios. Esse seminário é estratégico para quem quer realmente governar o país. E o PT fez em todo o seu governo, os 2 do presidente Lula e 1 da presidente Dilma, um trabalho extraordinário. E agora nós vamos retomar o governo e principalmente com um projeto de desenvolvimento para o país. Um projeto que esteja alicerçado num plano de desenvolvimento que inclua as pessoas, principalmente os mais necessitados, os de menor renda, que valorize a ação com a inclusão não só no ensino fundamental, médio, mas no ensino universitário, mas principalmente que gere emprego e renda para a nossa população. Não se entende um país que, no lugar de estar gerando emprego, está crescendo do ponto de vista da distribuição de renda e a economia, está tirando, subtraindo, suprimindo direitos da classe trabalhadora. Eu entendo de que este seminário, que é estratégico para o momento que nós estamos vivendo, possa ter subsídios para a formatação do plano de governo do futuro presidente da República, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, não tenho dúvida disso. E aqui nós vamos discutir o desenvolvimento do ponto de vista da indústria, do ponto de vista da pequena e média empresa, do ponto de vista do setor primário, do ponto de vista da ciência e tecnologia, da inovação. Eu acredito que é assim que se constrói um país, é assim que um país se fortalece, é assim que um país contribui para o desenvolvimento do território nacional. Obrigado, deputado Angelim. Ao longo do dia a gente vai ouvir mais um Angelim, que, como a gente já falou, é um dos deputados que debate bem a economia. Vamos conversar agora com outro parlamentar, o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que também foi gestor público, ele que foi secretário de Saúde e de Educação no governo do Piauí. Assis Carvalho, do PT do Piauí, deputado que foi gestor público também, tem experiência com a necessidade de manejar a economia também, não é, Assis? Fala para a gente da importância desse seminário, do ponto de vista do Brasil inteiro, mas também nos estados, nas cidades do Brasil. É muito importante, sim, até mesmo porque nós estamos num momento de muita turbulência política, um olhar econômico equivocado por parte daqueles que se apropriaram do governo, e é importante você poder capacitar tanto os parlamentares como outros técnicos, pessoas que fazem a militância, qual o norte que nós queremos para este país. Nós temos que oferecer à sociedade alternativas diferentes das alternativas que estão aí, porque essas aí já mostraram que só traz malefícios aos homens e às mulheres do nosso país. Então, é louvável a iniciativa, fico muito feliz. Nós estamos preparando também a nossa eleição 2018, quando nós esperamos mudar este quadro, sob a liderança desse grande líder, que é o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Não só ele, mas juntamente com outras lideranças significativas deste país, e é preciso preparar essa militância para que a gente possa olhar qual é o país que a gente quer e que tipo de economia a gente quer para os nossos brasileiros e brasileiras. Portanto, essa estratégia montada aqui com a parceria do Perseu Abramo, com as velhas lideranças que fazem esse seminário, estão de parabéns, e nós estamos aqui exatamente para dar a nossa modesta contribuição. Obrigado, deputado Assis Carvalho, que vai falar mais durante o dia no nosso seminário aqui. E um abraço, Márcia. Enfim, tem muita gente aqui, inclusive, gente, eu vou já adiantar para vocês uma surpresa. Daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o militante petista Ilmar Renato, o nosso querido Mamão,
que participou do Big Brother, do último recente Big Brother da Rede Globo, que usou o espaço sim, do nosso inimigo para mandar vários recados, mandou fora Temer, e inclusive no final mandou um recado sensacional, que ele teve mais votos que o Aécio. Então o Imar está aqui no seminário, está aqui em Brasília, ele vai participar de várias mobilizações aqui essa semana e vamos conversar com ele daqui a pouquinho aqui ao vivo no nosso Facebook. Mas enquanto isso a gente vamos... Tem vários outros parlamentares aqui, tem o Léo de Brito do PT do Acre, que vai já conversar com a gente, o Nelson Pellegrino do PT da Bahia, o líder Carlos Aratini também vai daqui a pouquinho conversar com a gente. E sempre lembrando, de tarde vamos ter a presença do maior presidente da história desse país, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então comece a compartilhar essa transmissão agora, essa atual. A gente vai transmitir algumas entrevistas e aí depois nós vamos fazer uma transmissão do debate em si, através da Fundação Perseu Abramo, que vai transmitir o seminário online o tempo inteiro. Vamos conversar agora com o Nelson Pellegrino, deputado do PT da Bahia, que, assim como outros que já passaram por aqui, também teve experiência da gestão pública, que embora não diretamente com a economia, mas sabe da importância da economia para a gestão pública, que é isso que também a gente vai discutir aqui, não é, Pellegrino? Pois é, nós estamos vendo a maior crise econômica, social, política e institucional da história brasileira. Essa crise ela foi gerada enorme e amplificada enormemente a partir da eleição de 2014, quando a oposição não se conformou com o resultado eleitoral e aí passou a fazer uma política sistemática de inviabilizar o governo da presidente Dilma. E o auge dessa estratégia foi com o golpe parlamentar de 2016, que só agravou mais ainda a crise política, e essa crise política agravou mais ainda a crise econômica, que é uma crise internacional, diga-se de passagem, mas que tem reflexo na economia local. Então nós temos um cenário de restrição no plano mundial, que cria restrições da economia brasileira, mas a crise se amplificou enormemente em função da crise política que contaminou a economia e que impediu, inclusive, que é o exemplo do que foi feito pelo presidente Lula em 2009, no início dessa crise, que é a maior crise desde 29, o presidente Lula deu uma aula para o Brasil inteiro como é que se enfrenta uma crise. E ele foi na contramão de tudo que era feito até então, que era políticas recessivas, desemprego, arroxo, falta de investimento, falta de produção, sem mercado interno. Portanto, nesse momento em que o Brasil está nesse impasse, nós estamos aí próximo de uma eleição geral, que é a eleição do ano que vem. E quando essa crise se instala, ela se aprofunda, como estamos vivendo hoje, é preciso que te diga duas coisas. Primeiro, não fomos nós que quebramos o Brasil. Quem quebrou o Brasil foi o golpe. Segundo, há alternativas que não sejam essas alternativas que estão sendo apresentadas pelos golpistas, que é a desmonte do Estado brasileiro, desmonte do serviço público, desmonte da cadeia produtiva brasileira, inclusive a indústria do petróleo e o próprio processo de produção industrial no Brasil, precarização do emprego, desmonte da previdência pública, desmonte da rede social de proteção, arroxo salarial, recessão e aprofundar, né, essa ideia de que o Brasil tem que ser uma colônia, principalmente dos Estados Unidos, e que tem um país meramente agrário. Então, acho que esse seminário ele tem esse papel, o papel de resgatar a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento, que nós iniciamos no governo Lula, em 2002, com a ideia de um Brasil soberano, um país que manda no seu próprio nariz, a ideia de um Brasil que é um líder continental, não só pelo seu tamanho, mas pela pujança da sua economia. Então, o Brasil como líder do Mercosul, como líder de uma união de estados sul-americanos, com um Brasil como líder na América Latina, mas um país que se relaciona com a África, com o Oriente Médio. A ideia de um país que busca um lugar ao sol nessa nova ordem econômica mundial com os BRICS, que é a maior novidade econômica do século XXI. E estima-se que os BRICS terão, inclusive, um PIB maior do que os Estados Unidos e a comunidade europeia junto. Então, essa grande novidade, que infelizmente o governo golpista joga na lata do lixo, essa possibilidade, através dos BRICS, o Brasil estabelecer um contraponto na relação, na divisão internacional do trabalho, a ideia de um país, né, que tem um Estado
como indutor do processo econômico, como Estado, como instrumento de distribuição de renda e riqueza, e através das suas empresas estratégicas, esse Estado induzir a economia com compras, com obras, com financiamento público através dos bancos, financiamento desenvolvendo cadeias produtivas, fortalecendo a indústria de conteúdo local, e a indústria do petróleo tem um papel muito importante nisso. A ideia de que o problema do Brasil não é a distribuição de renda, que o salário é solução, o salário não é problema, porque quanto mais salário, mais consumo significa mais atividade industrial, mais atividade comercial e de serviço. Foi essa fórmula vitoriosa que o governo Lula comprovou recentemente, criando um mercado interno de 80 milhões de pessoas, colocando no mercado 40 milhões e ampliando a renda dos outros 40 milhões que estavam também no mercado. A ideia é que nós temos uma economia do mundo que se estrutura por cadeias, e se o Brasil não se estruturar também, não investir em tecnologia, não investir em produção, não investir em produtividade, o Brasil perderá cada vez mais, como perdeu na época de Fernando Henrique Collor, participações e posições na cadeia produtiva internacional, e, portanto, o setor mais dinâmico da economia brasileira hoje é o agronegócio, mas o agronegócio não é capaz somente de sustentar a economia do país, sustentar as exportações para balancear a nossa balança de serviços. Portanto, eu acho que esse cenário cumpre esse papel, o papel de atualizar o nosso projeto nacional. O Brasil precisa ter um projeto nacional de desenvolvimento com distribuição de renda e riqueza. O problema do Brasil é a distribuição de riqueza e da renda, que ainda é muito concentrado, dá espaço para essa distribuição dessa riqueza e dessa renda. E a experiência recente mostrou isso. Uma experiência que está na contramão do que está acontecendo atualmente. Então, é negar esse projeto, que é o projeto neoliberal, que quebrou o Brasil 2 vezes, que trouxe desesperança, que trouxe desassistência, que trouxe aprofundamento da pobreza e da miséria e da concentração de renda, que destruiu a economia do país, que destruiu a nossa soberania, destruiu o nosso Estado, que destruiu o serviço público. É a negação desse projeto na afirmação de um projeto que deu certo com o presidente Lula. Agora é evidente que o mundo muda. Quando o presidente Lula governou de 2003 a 2010, nós tínhamos um cenário internacional. Hoje nós temos um novo cenário internacional, com a crise de 2009, 2010. Nós precisamos atualizar esse projeto, e nós precisamos dizer para o povo brasileiro que há esperança nesse país, que nós temos que construir um país. O Brasil é um país que hoje é a 8ª economia do mundo, é um dos maiores países do mundo em termos de território, tem riquezas naturais, tem riquezas tamanhas, e que o Brasil tem tudo para dar certo. E para que ele dê certo é preciso que haja no comando da economia do Estado brasileiro um projeto de nação, um projeto inclusivo, um projeto soberano, um projeto que busque, de fato, construir uma sociedade democrática, inclusiva e com o Brasil exercendo seu papel de liderança. Eu tenho certeza que hoje esse seminário vai atualizar essa estratégia, vai atualizar esse projeto, nós vamos apresentar ele ao Brasil. Isso vai ser objeto não só da disputa do dia a dia, fazendo contraponto ao projeto que está aí, mas também será o embrião de uma plataforma eleitoral que eu tenho certeza que nos levará novamente ao comando da economia do país. Obrigado, Pelegrini. Depois a gente vai falar, inclusive, mais, como vocês viram, o Pelegrini domina o debate internacional, a gente vai falar sobre o nacionalismo integrado à economia do mundo, não um nacionalismo que está revivendo aí com o fascismo também, né, Pelegrini? A gente vai conversar ao longo do dia com o Pelegrini sobre isso também. Obrigado, deputado Pelegrini. Vamos conversar agora com o deputado Léo de Brito, que estava conversando com o nosso querido Ilmar, que daqui a pouquinho já está ali o Omar, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele também, o Ilmar, que é advogado e militante também de direitos humanos. Léo de Brito, você foi presidente do PT do Acre, foi presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, certamente entrou muito nesse debate da economia, da estratégia de desenvolvimento. Qual a importância desse seminário hoje para a gente? Olha, é um seminário muito importante porque é uma demonstração de que o Partido dos Trabalhadores está construindo um projeto alternativo ao que está aí. Infelizmente, o governo do Michel Temer assumiu prometendo já no ano passado um crescimento de 2 pontos. Para esse ano e para 2018 nós teríamos um crescimento muito maior do que isso, e na verdade o que nós vimos foi, no ano passado, um decrescimento. O Brasil teve uma recessão de menos 3,6%. Por quê? Porque o governo literalmente está fazendo um desmonte
das cadeias produtivas nacionais, da política de conteúdo nacional da Petrobras, está reduzindo drasticamente o investimento. Inclusive, agora, no ano passado, aprovou uma reforma, uma emenda constitucional 95, que vai reduzir os investimentos, e isso, obviamente, que vai enfraquecer a economia do nosso país. E, claro, do ponto de vista das políticas microeconômicas, aquelas que fazem a economia girar, do ponto de vista das políticas que fazem com que a população, a roda da economia gire, com mais consumo, com acesso a crédito facilitado, com juros mais baixos e a atividade industrial crescendo, junto com o consumo, junto com o comércio, serviços crescendo. Isso não está acontecendo hoje no Brasil, e essa política recessiva do governo do Michel Temer com Henrique Meirelles tem tudo para dar errado. Por isso, errado nos 90, né? Exatamente. Está repetindo a fórmula que foi feita das políticas neoliberais na época do governo Fernando Henrique. Então, é um momento em que o Partido dos Trabalhadores se apresenta não só se colocando contrariamente a essa agenda, que é uma agenda, sobretudo, que ataca os trabalhadores. É importante lembrar que o ex-presidente Lula conseguiu um feito extraordinário. No governo do Lula, nós conseguimos ter crescimento econômico, com inclusão social, com democracia plena, isso é importante, e com as empresas crescendo, com inclusive o capitalismo brasileiro crescendo, mas ao mesmo tempo em que a massa salarial, os ganhos da classe trabalhadora foram os maiores nos últimos períodos, e a Fundação Getúlio Vargas exatamente atesta isso. Então, nós podemos hoje fazer, com os especialistas que vão estar presentes hoje, os professores, os especialistas daqui, deputados, senadores e outras pessoas que estão participando desse seminário, nós vamos poder aí trazer também as propostas do Partido dos Trabalhadores para sair dessa crise do ponto de vista econômico. É isso. Obrigado, deputado Lodi Brito. Você também vai falar mais com a gente ao longo do dia. Tá. Vamos conversar daqui a pouquinho com o Imar, mas vamos agora com o líder do PT na Câmara, Carlos Zaratini, que também, a exemplo do Pellegrini e outros que passaram por aqui, domina esse debate da economia, especialmente do ponto de vista do nacionalismo que o PT defende, o nacionalismo integrado com a economia do mundo. Zaratini, qual a importância desse seminário para a gente hoje? Olha, o objetivo aqui é exatamente a gente discutir uma alternativa de política econômica, essa é a política econômica que o governo vai fazendo, que é uma política econômica cujo único objetivo é cortar, é o que eles chamam de ajuste fiscal. Não existe no governo nenhuma proposta de desenvolvimento para o país. E é exatamente isso que nós queremos apresentar, discutir, debater, uma proposta que seja de desenvolvimento, de distribuição de renda e de melhoria na qualidade de vida do povo brasileiro. Obrigado, deputado Zaratini, que vai participar da última mesa do seminário, vai ser expositor da última mesa. Vamos conversar com o nosso Ilmar Renato. Tudo bem, querido? Para quem não sabe, o Ilmar é militante petista, militante de direitos humanos, advogado. Sim. Ele vai se apresentar, mas Ilmar, que bom tê-lo aqui conosco. E fala para a gente da tua experiência como militante e estar aqui em Brasília para somar essa luta. Né? Então, eu sou militante do PT há 23 anos, comecei minha militância na juventude, fui secretário de juventude, ocupei cargos no governo do estado, quando o Zeca do PT era governador do estado. Há 3 anos eu estou na militância dos direitos humanos na questão indígena do Mato Grosso do Sul, mas antes eu pesquisava mecanismo de controle sobre agências reguladoras, que acho que tem um pouco tudo a ver sobre a questão da economia, né? Eu acho que inclusive era um dos temas que eu debatia muito no PT, no Mato Grosso do Sul, era qual era o papel das agências reguladoras no governo do PT. Né, já que foi um mecanismo que veio pós a privatização dos setores de energia, telecomunicações, água e tudo mais, e nós do PT não conseguimos ter uma dimensão do que nós queríamos como uma política de Estado para agências reguladoras. Então eu debatia isso, né, eu sou um apaixonado pela questão do poder legislativo, então eu vou estudar o controle legislativo sobre as agências reguladoras, já que é uma delegação do Poder Legislativo ao Poder Executivo na execução e na fiscalização das políticas públicas, né, dos marcos regulatórios. Eu estou aqui hoje mais para rever companheiros e me colocar à disposição do PT
saio da casa do Big Brother Brasil depois de 72 dias de confinamento e já saio já para fazer disputa política. Meu papel, eu vou para casa justamente para amplificar as minhas ideias com relação às questões de direitos humanos, de políticas públicas e a relação que os indígenas no Brasil, especialmente no Mato Grosso do Sul, têm, né? Sabemos que nós temos muito que avançar nessa questão dessa política pública e para maximizar a minha imagem mesmo no Mato Grosso do Sul, para possivelmente, dentro do que o conjunto do PT achar que seja melhor, eu me colocar à disposição para ajudar o partido, porque nesse momento agora de crise, que é um momento que a gente se ressurge também sobre a questão nossa da democracia no Brasil. Então eu estou à disposição, estou muito feliz de estar aqui entre os companheiros e estamos na luta, né? A luta continua, companheirada. Valeu, um abraço. Obrigado, Elmar, o nosso querido Mamão, que está aqui em Brasília nesse seminário ao longo do dia. Quem sabe a gente conversa mais com ele também. Vamos conversar agora com o professor Bongás, o deputado Bongás, que todos vocês devem conhecer das nossas redes, que faz uns vídeos muito didáticos, explicar problemas complexos de forma muito clara para todo mundo, que às vezes não domina completamente os assuntos. Professor Bongás, me permite chamar assim, como a gente vai desatar o nó dessa economia neoliberal que está imposta aí hoje? Não, a economia está difícil, até porque os que assumiram o golpe, eles não estão interessados em resolver o problema. Não estão interessados. E, de fato, o capitalismo ele não tem solução. Porque ele tem que concentrar. E se ele concentra, ele exclui. Então, necessariamente, o banqueiro, todas essas porcarias, tudo de reforma trabalhista, reforma previdenciária que o governo está fazendo, é para quê? É para sobrar dinheiro para o banqueiro, para os fundos privados de pensão. Então, se sobra para alguém, se concentra em alguém, essa é a regra do capital. Exclui outros. Então, todo o legado, ou na área trabalhista, que era do Getúlio dos anos 40, ou que era dos direitos da inclusão social, que é dos anos 80, lá da Constituição, do Ulisses de 88, e o legado do Lula, que foi exatamente inverter esta lógica do capital. Esta lógica do capital, que era o seguinte: era dar condições do povo poder ampliar a sua renda, e o povo podendo ter poder aquisitivo, obviamente ele vai comprar, vai consumir e vai gerar emprego. Bom, não interessa para os capitalistas que tenha pleno emprego ou que tenha muito emprego, não interessa, porque a mão de obra de reserva de desempregados é fundamental para eles não aumentar o salário. E obviamente não aumentando o salário, que gera toda essa situação que os capitalistas querem. Então, na verdade, nós fazer esse seminário aqui, ele é muito importante e com atores que vão ajudar a desenvolver, né, um outro conceito de economia, porque não é o que o Meirelles hoje está querendo impor nesse momento do golpe do Temer. Eu queria só aproveitar, não por causa das questões dos nossos vídeos, mas eu fiz um vídeo sobre o tema da Previdência. Eu quero agradecer o compartilhamento. E todos que estão internautas aqui, lembrem de uma coisa, são 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. Faça isso. Nós temos que detonar essa mídia golpista. Agora, para eles, até ticket de pedágio virou prova. Bom, já que não achou nada contra o Lula, aí tem convicção. Lembra daquela historinha da famosa convicção? Não tenho prova, não tenho convicção. Mas agora eles acharam uma prova, que é um ticket de pedágio. Por favor, isso nós não podemos aceitar. Nós temos que denunciar os golpistas. E você sabe que a grande mídia faz parte desse golpe. Então a forma de nós combatê-los é você estar curtindo, comentando, compartilhando as redes sociais. E na Previdência, é só 2 recadinhos ainda rápido que são importantes. Espalharam aí que o governo cedeu, que o governo mudou o projeto. Claro, teve pressão e é tão ruim que não ia passar de jeito nenhum. Então ele alterou o projeto. Mas ele não alterou nos 2 pontos principais. Para o agricultor é o segurado especial, ele contribui pela produção, hoje ele vai ter que pagar para ele, a mulher tem que pagar, o dependente tem que pagar, o dependente tem que pagar. Então, essa parte ele não mudou, ele rompe o sistema de segurado especial da agricultura. Então, não vem com essa, ele melhorou, agora dá para votar. Não, tem que derrotar. E para as pessoas do regime geral da Previdência, não sei se você deu conta, a idade ficou lá nos 65. Ele queria colocar a mulher junto porque ele não respeita a mulher. Ele não respeita a mulher. Aí deram uma chancezinha para a mulher, colocaram 62, mas aumentaram para a mulher.
Eles queriam, na verdade, era igualar ao homem, sem respeitar a segunda e terceira jornada da mulher. Mas tem um outro tema que você talvez não observou tanto, que é o cálculo do teu benefício. Você sabe que ele piorou a proposta. É 51% de todas as contribuições, não só as 80% melhores, a média. E para você receber, aos 25 anos trabalhados, você já recebia então 76%, que é uma média baixa. Agora ficou só 70%. Então você vai ter 25 anos de contribuição, você vai ter isso e a média vai rebaixar e o teu benefício vai ficar muito baixo. Então, para você receber a totalidade deste benefício baixo, da média baixa, você vai 40 anos. Hoje é 35, então vai para 40. A mulher é 30, vai para 40. Então, esse é um crime e tudo isso ele manteve. Então, eu só quero chamar a atenção disso, porque vinculando agora com terceirização, com a trabalhista, aí sim a pessoa ou não se aposenta, ou se aposenta mal. Isso nós não podemos aceitar. Nosso voto continua contrário. Maravilha, obrigado, deputado Von Geis. Eu até peço aqui, a gente vai conversar com o Paulo Teixeira, agora, mas eu até peço para o nosso pessoal que tá na Câmara, se puder, inclusive, a cada deputado que a gente for entrevistar, se puder copiar o link da página dele no Facebook. O Von Geis, por exemplo, é só procurar ouvindo o Von Geis, mas a gente pede para o nossa equipe aí colocar nos comentários o link da página do Von Geis, assim como colocar também aqui do Paulo Teixeira, que do Paulo Teixeira a gente lembra de cabeça é facebook.com/Paulo Teixeira 13, né? Ou é só Paulo Teixeira, enfim. Mas vocês podem colocar o link também. Paulo, a importância desse seminário hoje, do PT retomar esse debate da economia, já que a gente está vivendo novamente sob uma gestão neoliberal que já não deu certo nos anos 90. Olha, é fundamental esse seminário para apresentar um plano para o Brasil de recuperação econômica, de retomada do crescimento, geração de empregos e distribuição de renda. E um plano exatamente em oposição, alternativo ao neoliberalismo, ao que o governo golpista do Temer tem feito, que é destruído o Estado brasileiro, enfraquecido a Petrobras, vendido o patrimônio público e, ao mesmo tempo, destruindo a economia brasileira. Por isso, esse seminário é muito importante para dar as bases de uma nova economia que tenha muita semelhança. Evidentemente, ela precisa também atualizar e melhorar, mas que possa ter a atmosfera de bem-estar que teve no primeiro governo, os dois governos do presidente Lula. Obrigado, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ao longo do dia a gente vai ouvi-lo mais aí durante o nosso seminário sobre desenvolvimento. Vamos agora deixar um pouco para os nossos companheiros do PT no Senado, aqui o banner, claro. Vamos dividir um pouquinho aqui, mas... E vamos até acompanhar a entrevista deles aqui também. O Wilmar, talvez, vai conversar com o pessoal do PT no Senado. E vamos conversar agora com o deputado Pedro Kizai. Pedro Kizai, que também é um deputado que tem muito domínio sobre o debate do desenvolvimento, especialmente do desenvolvimento, quer dizer, também o desenvolvimento regional, não é, Pedro? Fala pra gente da importância desse seminário, desse momento que a gente está vivendo sob uma gestão neoliberal que já fracassou nos anos 90. Eu acho que esse é um momento importante de elaboração, de reflexão, de sistematização das experiências que nós temos, das experiências que se contrapõem à experiência neoliberal. E eu, com um projeto desenvolvimentista de inclusão social, que foi a partir e a base fundamental do governo do presidente Lula, e hoje essa experiência neoliberal, que eu chamo ultraliberal, que está acontecendo no país, primeiro numa política econômica, extremamente monetarista, de taxa de juros altos, de restrição de crédito, de arroxo salarial, de ampliação do desemprego. Esta fórmula e essa receita fracassou em todas as experiências mundiais, mas eles tentam repetir os próprios fracassos. Mas o que é fracasso? E acho que é aí que está a questão central. Fracasso para as classes populares, fracasso para os trabalhadores, fracasso para setores da classe média, mas é sucesso para o setor financeiro, é vitória para o setor rentista,
para os especuladores mundiais. Então, portanto, a experiência neoliberal não é fracasso para todos. Ela é e sustenta setores privilegiados da sociedade, do capital financeiro, do capital rentista, daqueles que se associam ao rentismo, que pode ser o ruralista, pode ser o industrial, que se casam nesta experiência de destruição de políticas públicas. E eu acho que hoje a gente vive o extremo disso. E quando esta semana vamos viver a experiência da reforma trabalhista, a reforma trabalhista ultraliberal não vai só arrochar salário, destruir direitos, desmontar a legislação trabalhista, precarizar, flexibilizar as relações de trabalho, como também vai desmontar o Estado, o mediador das relações capital e trabalho, a justiça do trabalho, na medida que impede que a justiça do trabalho efetivamente faça a mediação e a interpretação, mas passa a ser só homologadora das negociações individuais ou coletivas dos trabalhadores. E a segunda, desmonte da legislação trabalhista, ou seja, a relação capital e trabalho, que era mediado pelo Estado, se desmonta. Então, a primeira observação que eu queria fazer é essa. Um seminário dessa natureza, que vem se contrapor e fazer uma profunda crítica à experiência neoliberal, à experiência ultraliberal em curso hoje no país, e ao mesmo tempo apontar o futuro, apontar caminhos. E como é que aponta caminhos? Aponta o caminho fazendo uma avaliação do nosso legado, da nossa experiência histórica brasileira, e ao mesmo tempo apontar para novidades. E a novidade, quem sabe, é uma profunda reforma tributária, onde quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, porque ainda nós estamos no âmbito de uma reforma liberal, uma reforma tributária ainda no âmbito liberal, e ainda nem tanto, podia ainda ter muitas razões para mudar, uma reforma profunda na estrutura urbana e agrária, que é necessário, discutir o papel social da terra no espaço urbano e no espaço rural, discutir profundamente uma política de inclusão científica e tecnológica num país na perspectiva de soberania mundial, que hoje se desmonta a indústria nacional de conteúdo local. Então, eu acho que esse é um terceiro grande revolução que nós temos que fazer, que é a revolução tecnológica, que produz a ciência, que produz a tecnologia para produzir desenvolvimento regional e nacional, se contrapondo às soberanias mundiais, e, portanto, essa é uma questão central. E a quarta é retomar a soberania energética, né, nacionalizada, estatizada, no sentido do papel do Estado na questão energética, tanto do petróleo, quanto do elétrico, quanto do mineral, quanto do elétrico, não só da questão da água, mas também do sol, do vento. Hoje o sol e o vento tem que ser um bem público. Hoje ele está privatizado aí. Ele precisa se transformar num bem público, como é a água bem público. Se o sol é um dos grandes potenciais de geração de energia, ele tem que ser um bem público da sociedade brasileira. Se o vento é um grande potencial de geração de energia, ele tem que ser um grande potencial brasileiro, como é a água, como é o minério. Por isso que esse seminário aponta para o futuro, aponta para a esperança, se contrapondo com uma profunda crítica ao momento atual. Maravilha, obrigado, deputado Pedro Kizai. Ao longo do dia, ao longo do seminário, a gente vai ouvi-lo mais para conversar com a gente aqui. A gente já tivemos o início do seminário. João, salve. A gente já vai encerrar essa transmissão, na qual a gente fez apenas entrevistas, pré-seminário. O seminário está começando agora, então a gente vai... Sim. É isso, vê. E a gente vai só confirmar, eu tenho quase certeza que a gente já está ao vivo, direto com a mesa. Estamos ao vivo aí já? Confere se a gente está ao vivo já. Deixa eu olhar aqui. Para a gente poder encerrar essa transmissão, eu te agradeço demais a participação de vocês aqui. E sigam acompanhando, sim, vai ser transmitido, o companheiro que falou agora, não estou vendo o nome, a Claudinei Fernandes, sim. Eu vou só confirmar se já começou a transmissão.
Sim, já começou, já estamos ao vivo, vamos até mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou encerrar essa transmissão agora aqui e vocês podem acompanhar diretamente com o som da mesa. Então a gente se vê daqui a pouco mais entrevistas aqui. E o Lula à tarde, lembra, o Lula vai estar à tarde aqui. Vamos encerrar por aqui. Grande abraço.